Salve, salve universo narrado! No videozinho de hoje a gente vai desenvolver um pouquinho o intelecto, demonstrando matematicamente qual é o trabalho de uma transformação isotérmica. Pois é, assunto de termodinâmica, senta aí e presta atenção. Acompanha o raciocínio aqui, cara. Vamos lá, você tem um gás, beleza, que está confinado aqui, etc e tal, e ele vai expandir. Ele vai de repente pegar e pum, receber uma energia sobre a forma de calor e tal. Alguém veio e injetou calor aqui nesse sistema, então ele recebe essa energia e vai e faz um trabalho. Então o gás pega e faz o quê? Plau, empurra o pistão para cima, ele está fazendo um trabalho, está gastando uma energia. E no caso a gente vai estar interessado em calcular qual que é o trabalho realizado por esse gás, no caso em que essa transformação é isotérmica, ou seja, a temperatura é constante. Vamos lembrar rapidamente como é que você calcula trabalho. É um conceito mecânico mesmo, tá? A gente calcula o trabalho da seguinte maneira. Aí você tem que tomar muito cuidado, na verdade. Se a força é constante, você pode calcular isso aqui, cara. F vezes ΔX. ΔX seria o tanto que o deslocamento, né, proporcionou ao objeto. Então, é o deslocamento ao longo do qual a força atua. Como assim? Imagina aqui, ó, tá aqui um gás, beleza? Ele está exercendo aqui uma certa pressão, empurrando aqui essa parede e de repente ele expande. Então tá aqui o ΔX. Tá, o ΔX é o tanto que rolou de deslocamento na direção da força. Então, o gás está empurrando a parede para cima e a parede sofre ali um deslocamento de ΔX também para cima. Então esse aqui é o nosso deslocamento. Beleza, o que você pode escrever? A força normalmente não é a grandeza que a gente usa quando a gente fala de um gás. A gente costuma usar muito a pressão. E a pressão ela é o quê, cara? Ela é o Pascal, Newton por metro quadrado, força por unidade de área. Então se você souber quanto que é essa areazinha da seção transversal, você pode falar que essa força é simplesmente a pressão do gás vezes a área. Beleza, aí você pode pegar e inserir isso aqui. Então o trabalho seria força, que é pressão vezes área, vezes ΔX. Só que aí você pode destacar esse camarada aqui, velho, que é o A ΔX, e falar que isso é o quê, cara? É um ΔV. Se eu pegar a área da base aqui desse negócio, multiplicar por ΔX, que eu vou ter um ΔV, é o tanto que o volume variou, sacou a ideia? Então dá pra você falar que esse trabalho, ele é um P ΔV. Agora, se você for esperto, estiver atento e atenta no rolê aqui, o que você vai constatar é o seguinte, cara. Isso aqui, na verdade, é uma expressão que vale para uma transformação não isotérmica, mas sim isobárica. Por que isobárica? O que eu assumi aqui, cara, é aí que você tem que ficar atento e atenta. Rolou um negócio ali que eu fiz que você nem se deu conta. Essa conta, ela só faz sentido se a pressão for constante ou se a força for constante. Por quê? Porque se a força está mudando o tempo inteiro, o gás hora faz mais força, hora faz menos força, qual que é o sentido dessa conta? Que valor de F que eu vou colocar ali se a força a cada hora assume um valor diferente? Ou olhando para essa equação de baixo, que valor de pressão que eu vou colocar aqui se a transformação, por exemplo, ela é isotérmica, ou seja, é a temperatura que está constante e a pressão está variando de um jeito maluco. Peraí, não faz sentido essa conta aqui. Você pode computar o ΔV, volume final, volume inicial, beleza, isso aí é fácil. Agora, que pressão que você coloca aqui? Se a pressão for constante, essa conta faz total sentido. Agora, se ela não for constante, se eu não estiver falando de uma transformação isobárica, transformação na qual a pressão é constante, essa conta ela deixa de fazer sentido. Você fala, caramba, é mínimo, velho. Mas peraí, qual que é a ideia então? Como que você faria se a força ela variasse? E, consequentemente, a pressão vai variar, porque a força é pressão vezes área. Olha um raciocínio interessante. O raciocínio seria o seguinte, cara, faz o seguinte, vamos tentar fazer da seguinte maneira. Se a força estivesse variando, eu sei que F vezes ΔX é uma conta que eu consigo fazer, pelo menos quando a força é constante. Qual que seria uma boa ideia? Uma boa ideia seria o seguinte, cara, pega um deslocamento tão pequeno, mas tão pequeno, então tipo assim, dá um zoom cabuloso aqui, ó. Deixa a tampa, ela andar só um pouquinho para cima, tá vendo? Mas tão pouco que quase não deu tempo da força variar. Você consegue sacar a ideia? Então imagina que essa força, com que o gás está empurrando, ela é variável. Mas se você analisar uma porção infinitesimal do movimento, se você deixar rolar um deslocamento tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, de modo que quase não deu tempo da força mudar, então você pode usar aquela expressão que vale para a força constante. Sacou a ideia? Isso é análise infinitesimal da parada. Então o raciocínio é o seguinte, cara. Ao invés de você deixar passar um ΔX, que é um deslocamento, você vai deixar passar aqui, ó, um DX. DX é um deslocamento ΔX
infinitesimal. O negócio é minúsculo, cara, é um cabelímetro, é nada, entendeu? Por quê? Porque se isso aqui for pouco o suficiente, não vai dar nem tempo da força modificar. Então eu consigo calcular o trabalho daquela forma, só que para esse deslocamento pequenininho. Aí você fala, pô, beleza. Então tá, então eu posso usar essa equação falando que é F vezes dx. Beleza? E esse F aqui, cara, você pode até colocar assim, ó, vai ser um F de X. Essa força vai variando à medida que a gente vai mudando aqui, né, a posição X. Você pode imaginar até que tem um eixo X aqui, ó, que está orientando a nossa marcação, sacou? E à medida que você sobe, a força muda, né? Então, enfim, o gás vai expandindo, a pressão dele vai variando, a força com que ele empurra aquela parede, aquele êmbolo, vai variando, sacou a ideia? Então, esse trabalho é o valor da força naquele ponto X que você está, multiplicado por uma distânciazinha infinitesimal que rolou. Só que isso não é o trabalho, isso aqui é o trabalho só para fazer essa expansãozinha aqui. E o que eu quero é a expansão inteira, né? Eu quero a expansão daqui até lá em cima. Então eu quero a expansão aqui, ó, vamos colocar assim, de x0, beleza? Até o meu x lá de cima. Você fala, pô, é mesmo. O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que somar. O seu trabalho, então, cara, vai ser somar esses trabalhozinhos pequenininhos, beleza? De x igual a x0 até o seu x ali. Sacou a ideia? Até o seu x final. Essa soma, na verdade, é uma soma contínua e tal. A gente usa uma letra mais bonita para esse negócio aqui, que é essa cobrinha aqui. Então você vai entregar esse negócio de x0 até x. Tem que usar o cálculo integral para fazer o negócio acontecer. Faz sentido? Carregando isso aqui lá para frente, seu trabalho, então, no lugar de ΔX virou dx, né? No lugar de ΔV, vai virar um dV, beleza? E aqui você vai ter também uma soma de PDV. PDV, então, é a porção infinitesimal de trabalho. É o trabalhozinho que o gás faz quando ele empurra o pistão só de um tiquinho de nada. Se eu sair somando esses negócios aqui, é isso que a integral faz, eu vou ter o trabalho total. Então isso aqui, cara, é uma expressão que vale sempre, tá? Essa aqui vale para qualquer tipo de transformação, inclusive a isobárica. No caso de ser isobárico, o negócio fica muito simples. O P sai para fora, porque lembra, esse S aqui é uma soma. Enfim, se eu estou somando várias coisas e existe uma constante ali, eu posso fatorar essa constante para fora, que é o caso da pressão, no caso isobárico. E vai ficar a soma dos dVs, as somas dos vários volumezinhos que eu estou expandindo. Se eu somar tudo que eu vou ter, é a variação total de volume P ΔV, que é um caso particular lá da transformação isobárica, como eu já tinha comentado. Então, essa é a equação geral, que vale sempre, inclusive para a expansão isotérmica. Então, cara, é isso que eu vou usar para calcular aqui. Se eu tenho uma expansão isotérmica, de um volume final V0 até um volume final VF, que ocorre então, né, a uma temperatura T constante, como que eu calculo o trabalho feito? Desse mesmo jeito, cara. O trabalho, isso aqui vale sempre, é você pegar um P dV, que é a porção infinitesimal de trabalho, e somar isso ao longo de todo o caminho. No caso, onde que entra a informação de que a parada é isotérmica? Vai entrar aqui, ó, PV é igual a nRT, você pode falar então que o P ele é igual a nRT sobre V, e você pode substituir ele aqui. Então vai ficar assim, ó, o trabalho, ele vai ser a soma de nRT sobre V dV, beleza? Tá. Onde que vai entrar o fato da expansão ser isotérmica? Agora, eu posso fatorar tudo isso aqui da minha soma, porque N é o número de mols, é constante, R é uma constante já, constante universal dos gases perfeitos, e nesse meu caso, a expansão sendo isotérmica, o T também é uma constante. Então eu também posso fatorar ele da minha soma. Então vai ficar nRT vezes a integral, a soma, né, de 1 sobre V dV. Da onde até onde, cara? Do volume inicial até o meu volume final. E aí, cara, essa soma aqui não é uma soma muito simples, não sei se você já manja disso aí, mas, enfim, integral de 1 sobre x dx é o Ln de x, né? Então, fazer essa soma não é exatamente trivial, mas te colocando o resultado aqui, né, que é a integral de 1 sobre x dx, isso aqui é o Ln de x. Mais uma eventual constante ali e tal, mas como aqui a gente tem limites de integração bem definidos, isso não vai ser necessário, então a conta fica assim, cara. Isso aqui é nRT. Aí o teorema fundamental do cálculo fala que quando você tem limites de integração, você avalia o resultado dessa soma, que é o Ln de V, no limite superior e subtrai dessa soma avaliada no limite inferior. Então a resposta disso aqui é Ln de V. Então eu vou avaliar lá em cima, Lm do volume final menos Ln do volume inicial. E você sabe que você tem uma subtração de logaritmos, é a mesma coisa que o log de uma coisa sobre a outra, né? Então aqui a gente chega na expressão final para o trabalho, vou até colocar aqui ó, numa isot, né? O trabalho numa expansão isotérmica, né? Ou também numa compressão, né? Enfim, vai aparecer aqui, ó, nRT vezes Ln do volume final sobre o volume inicial.
essa é a nossa expressão. Inclusive aqui já fica meio implícito a ideia de que isso aqui vale também para uma compressão. Numa compressão, o que vai acontecer? O volume final vai ser menor do que o inicial. Ah, tá, então esse aqui vai ser um número entre 0 e 1. O logaritmo fica negativo. O logaritmo ficando negativo vai automaticamente aparecer um sinal de negativo, como tem que ser quando for uma compressão. Então tá aqui, cara, essa aqui é a expressão que te fala. Se você souber a que temperatura que está rolando a parada, quantos mols você tem, qual o volume final e qual o volume inicial, você sabe qual que é o trabalho numa expansão, numa compressão isotérmica. Não é exatamente simples, mas eu queria ter te mostrado e espero ter conseguido fazer isso, a intuição por trás disso. Como que tudo vem daquela intuição física básica, do trabalho, só que eu tenho que olhar numa parte muito pequena, porque a força está variando, a pressão está variando, então eu não posso fazer P delta V. Eu tenho que fazer P delta V em trechinhos bem pequenininhos, e ir somando isso. Olha a genialidade do cara. É tipo assim, cara, eu não sei resolver esse problema complexo. Qual que eu sei? Eu sei resolver o problema quando a pressão é constante. Então eu divido em infinitos probleminhas de pressão constante e somo essas infinitas coisas. Isso é o cálculo integral diferencial, cara. É quebrar um problema complexo em infinitas partes mais simples, que você sabe resolver, soma essas infinitas partes. Então foi exatamente isso que a gente fez aqui na hora que a gente calcula essa integral. É uma soma dos infinitos pedacinhos pequenininhos daquele problema para te dar a solução do problema maior. Bicho, o tal do Newton era um gênio, era ou não era? Fala a verdade. Me conta o que você achou aí, por gentileza, e é isso. Ficamos por aqui com essa demonstração do trabalho de uma expansão isotérmica. Muitíssimo obrigado pela atenção. Se curtiu, já sabe o que fazer e deixa seu like, aquele negócio todo. Te encontro na próxima. Um beijo e até mais.